Alô, pessoal, tranquilo? Vamos aqui continuar o nosso curso de resoluções do CONTRAN, tá certo? Nosso curso Blitz de Resolução do CONTRAN, agora falando sobre a resolução 940. A resolução 940 trata do uso, disciplina, né? O uso do capacete de segurança para condutor e passageiro de motocicleta, motoneta, ciclomotor, triciclo motorizado e quadriciclo motorizado. Então você já percebe aí na descrição aí da resolução que o uso do capacete ele vai ser tanto para condutor quanto para passageiro de motocicleta, motoneta, ciclomotor, triciclo motorizado e quadriciclo motorizado. Lembrando que para triciclo motorizado e quadriciclo motorizado, somente para aqueles de cabine aberta, tá? Para triciclos motorizados e quadriciclos motorizados do tipo cabine fechada, eles não são necessários, o uso do capacete não é necessário, não é obrigatório para esse tipo de veículo, de triciclo, cabine fechada e quadriciclo de cabine fechada. Tá bom? Vamos lá. Então, a resolução 940 trata do uso do capacete, tá? Lá no artigo 2º já vamos ter que é obrigatório para circular nas vias públicas o uso do capacete motociclístico pelo condutor e passageiro, de motocicleta, motoneta, ciclomotor, motocicleta, motoneta, ciclomotor, triciclo motorizado e quadriciclo motorizado, lembrando, triciclo e quadriciclo, uso de cabine aberta, devidamente afixado à cabeça. Afixado porque o que é que afixa esse capacete na cabeça? O que afixa o capacete na cabeça é um conjunto que é formado pela cinta jugular e pelo engate, tá? Pela cinta jugular e pelo engate, esse conjunto vai ficar preso debaixo do maxilar inferior, tá certo? Tá bom? Como é que é? Aqui a gente vai ter, ó, um pouco mais à frente, essa cinta, como é que é essa cinta jugular, como é que é esse engate, tá certo? Daqui a pouquinho a gente vai ver isso. Ó. Vê que a gente tem hoje aí algumas figurinhas, né? A gente começa falando de como é que é esse capacete, quais são os tipos de capacete. Aí a gente já faz emissão ao anexo da resolução 940, e traz todos os tipos de capacete, né? Primeiro a gente tem na figura 1 o capacete integral, que é aquele capacete fechado, mais comum de ser visto, né, com viseira, tá? Depois a gente tem o capacete integral sem viseira e com pala, o capacete integral que não tem viseira. Então veja, se esse capacete não tem viseira e é obrigatório o uso junto com o capacete ou da viseira ou do óculos, para esse capacete com viseira, é obrigatório o uso do óculos de proteção. Esse óculos de proteção ele tem esse modelo, né? Um modelo parecido aí com óculos de motocross, tá certo? Então a gente tem também o capacete integral, que ele tem viseira, ele tem pala, certo? Capacete integral com viseira e com pala. A gente tem aqui, aí esse aqui você precisa ter um pouco mais de atenção, porque a resolução fala dele, esse capacete modular, que ele faz esse movimento aqui, ó, da queixeira. Você vê que essa queixeira aqui ela sobe e desce, ele tem esse movimento de subir e descer, tá certo? E a gente tem o capacete modular escamoteável, que ele não faz só esse movimento meio que 90 graus, ele faz esse movimento completo aqui, ó, de 180 graus, né? Será que a gente pode dizer assim só para exemplificar, beleza? Ele faz esse movimento aqui, essa queixeira, ela faz esse movimento completo aqui, ó, e ela trava aqui embaixo, tá? É o escamoteável. Então a gente tem o modular e o modular escamoteável, aquele que vai e volta. A gente vai ver na resolução que esse modular
para esse capacete modular, a queixeira precisa estar baixada e travada para sua correta utilização, tá? No escamoteável, modular escamoteável, aquele que vai lá atrás e trava lá atrás, ele pode ser utilizado tanto travado lá atrás, quanto travado à frente, desde que a viseira, evidentemente, esteja devidamente, né, no local adequado para uso, tá bom? Então, a resolução lá no anexo traz esses modelos de capacete. Tem também o capacete misto, tá? Que é o capacete misto com queixeira removível, né? Com queixeira removível, com pala e sem viseira. Então, essa queixeira aqui dele, ele tira e bota. Ele vira, se a gente tirar essa viseira, ele fica parecendo com esse modelo aqui, tá? Se a gente tirar a queixeira, né? Fica parecendo um capacete aberto. Então, essa queixeira dele, que é isso aqui, ó, ela é removível, ela é retirada. E ele tem pala, olha a pala aqui, tá? Essa aí é a pala do capacete. Então, já que ele não tem viseira, também é obrigatório o uso de óculos de proteção. A gente tem um capacete aberto, tá? Que também não tem viseira, e por não ter viseira é obrigatório o uso do óculos de proteção. E a gente tem um capacete aberto, jet, com viseira, que ele pode ter ou não pala. Tá aqui a pala em um e aqui não tem a pala. Tá? Ele é um capacete aberto, que ele não tem queixeira aqui, ó. Ele não tem essa queixeira, tá? Pode ser também utilizado. O que é importante a gente saber sobre a questão do capacete? É a área de proteção dele, ó. A resolução traz os capacetes que são proibidos, tá? A gente tem um capacete coquinho, ele é um capacete proibido, porque olha só o que a resolução aponta aqui, ó. A área de proteção deve ser da calota craniana, então ela deve vir até aqui, essa área de proteção do capacete. A gente vê que desse capacete coquinho não vai, tá faltando essa área também. Aqui também no capacete de ciclista, da mesma forma, ó, essa área não é protegida. Bem como, evidentemente, né, o capacete de EPI também não tem proteção a essa área aqui. Então, nesses três capacetes aí, coquinho, o capacete de ciclista e o capacete de EPI, como exemplos, eles não são aceitos pela resolução, tá? Como capacete de segurança para se utilizar nesses veículos aí já mencionados, tá bom? Beleza, então a gente tem aí os tipos de capacete. Agora, e a cinta, né? Lembrando que o capacete vai ser preso, vai ser afixado sobre o maxilar, tá? Por um conjunto formado por uma cinta jugular com um engate, beleza? E aí a resolução lá no seu anexo também trata da cinta e do engate. A cinta vai ser confeccionada em material sintético, fixada ao casco do capacete de forma apropriada, e a finalidade é fixar firmemente, sem qualquer folga aparente. Sem qualquer folga aparente. O capacete e a calota craniana. Então, a cinta fixa o capacete e a cabeça, a calota craniana. Por onde? Por debaixo do maxilar inferior, como a gente já mencionou. O engate, tá? Ele vai fixar as extremidades da cinta jugular. Então, vai pegar as duas pontas da cinta, né? E vai fixá-las, tá? Regulando de forma a não deixar folga. Não pode deixar folga, não pode ficar folgado, tem que ficar fixo, sem folga aparente. Claro que não vai ficar apertado para enforcar o cidadão, mas ele tem que ficar bem justa, de forma a dificultar a saída desse capacete da cabeça em caso de algum sinistro, né? E podem, inclusive, formar um duplo D. Olha aqui. Olha aqui o tipo duplo D, ó. São aquelas duas argolas que parecem um formato de D, né? Que a cinta vai entrar, vai fazer uma espécie de movimento lá dentro, entrelaçando, né? E ela pode ser utilizada também esse tipo de engate, né? Então, duas argolas fazendo um duplo D, ou através de engates rápidos. Engates rápidos, que são esses aqui, ó. Engates rápidos nas suas diversas configurações. Então, você tem aí exemplos de
de configurações de engates rápidos e tem também o exemplo, o modelo do engate do tipo duplo D do capacete, tá certo? Seguindo, artigo 3º da resolução. Para fixação do cumprimento desta resolução, olha só, quase não sai, hein? Para fiscalização do cumprimento desta resolução, as autoridades de trânsito ou seus agentes devem observar. Então, cuidado com esse artigo 3º, porque é um recado para você, agente de trânsito. Para você que vai utilizar a resolução no dia a dia na fiscalização. Então, olha, o agente de trânsito deve fiscalizar isso durante a fiscalização. Então, é um recado para você. Então, isso é muito, mas muito possível, né? É uma das questões que a gente acha muito possível de repente ser cobrado lá. Um recado para você, fiscal, agente de trânsito, tá certo? Então, tanto as autoridades quanto os agentes devem observar o quê? Se o capacete é devidamente certificado pelo Inmetro. Então, o capacete deve ter a certificação do Inmetro. Se o capacete está devidamente afixado à cabeça, afixado através de quê? Do conjunto cinta mais engate, que a gente acabou de ver aqui, as características desse conjunto. Se esse capacete tem dispositivo retrorefletivo, onde? Nas laterais e na traseira. Nas laterais e na traseira deve haver dispositivos retrorefletivos em acordo ou de acordo com o anexo 1 da resolução. O anexo 1 traz algumas características, até um pouco mais técnicas, de dimensão, de formato, de angulação. E eu acho que isso aí, a gente não deve entrar por essas características do dispositivo retrorefletivo, que é muito técnico, não acredito que a gente vai ter nenhuma questão nesse sentido. Então, a gente sabendo que ele deve ter dispositivo retrorefletivo nas laterais e na traseira, é o suficiente, não acredito que o organizador vá passar dessa informação entrando nas características desse dispositivo retrorefletivo. A existência de selo do Inmetro. Esse capacete deve ter selo de conformidade do Inmetro, de acordo com nota técnica tal. Também você não precisa saber o número dessa nota técnica, isso não vai ser cobrado. Ele não vai colocar nota técnica 7.471, ele não vai trocar por outro número. Não existe, tá? Isso a gente colocou aí porque está lá na resolução. O que é importante? A gente saber que é necessária a existência desse selo do Inmetro e ela pode estar fixada no sistema de retenção, tá? Ela pode estar fixada no sistema de retenção do capacete, beleza? Então, ela pode estar no capacete em qualquer lugar, pode inclusive estar no sistema de retenção. Seguindo. Deve observar também o agente de trânsito o estado geral do capacete. O estado geral do capacete, buscando avaria ou dano que identifiquem a sua inadequação. Quando se tem algum dano, alguma rachadura, né? O estado geral do capacete, como é que ele está, tá certo? Então, o artigo 3º, ele traz essas disposições, finaliza aí com o estado geral do capacete. Então, o que é que o agente deve observar? Primeiro, a existência do selo do Inmetro, se ele vai estar fixado à cabeça, a existência dos dispositivos retrorefletivos nas laterais e na traseira, o selo do Inmetro, então ele deve ser certificado e deve ter o selo do Inmetro que pode estar no capacete ali um selo ou pode ter também uma etiqueta interna com a logomarca. Pode inclusive estar fixado no sistema de retenção. E, por último, o estado geral do capacete, buscando avarias ou danos que identifique a inadequação do capacete para uso. Bom? Artigo 4º da resolução. O condutor e o passageiro de motocicleta, motoneta, ciclomotor, triciclo motorizado e quadriciclo motorizado, para circular na via pública, deve utilizar capacete com viseira ou, na ausência desta, óculos de
proteção. Na ausência da viseira, óculos de proteção. Ambos o que estiver sendo utilizado em boas condições de uso. Parágrafo 1º lá do artigo 4º. Entende-se por óculos de proteção aquele que permite ao usuário a utilização desse óculos simultaneamente, na mesma hora, no mesmo momento que os óculos corretivos e os óculos de sol. Então, ele permite a utilização simultânea desse óculos de proteção com óculos corretivos, de lente corretiva, e óculos de sol. Então, você vai perceber que o óculos corretivo, o óculos de sol, não substitui o óculos de proteção. Eles, na verdade, eles devem ser utilizados ao mesmo tempo, se for o caso, se assim o condutor preferir. Tá? Se o condutor, ou se ele tiver que usar a lente corretiva, né? Se ele for obrigado a usar a lente corretiva por conta da sua necessidade de uso de lente. Então, esse óculos de proteção, ele deve permitir a utilização simultânea do óculos de proteção com óculos de grau, com óculos de sol, certo? Tá aqui, a resolução também traz, ó, aqui a gente tem o óculos de proteção, que a gente já trouxe aqui também nas figuras junto com os capacetes, mas está aí novamente o óculos de proteção, e a resolução também é bem clara, trazendo aqui um óculos corretivo, que não pode ser utilizado somente ele, também um óculos de sol, tá? Que também não pode ser utilizado somente o óculos de sol, como substituindo a viseira, tá? No lugar do óculos de proteção. Fica proibido, o parágrafo 2º ele ratifica isso, né? Fica proibido o uso do óculos de sol ou óculos corretivos de visão, ou mesmo de EPI, ou óculos de EPI, de forma singular, só ele, sozinho, em substituição aos óculos de proteção, tá? Lá no parágrafo 4º do artigo 4º, fala que no período noturno é obrigatório o uso de viseira no padrão cristal. O que é isso? Tá? Período noturno é necessário que se utilize, né? O uso é necessário a utilização da viseira padrão cristal. A gente vai ver aqui que as viseiras, elas têm de alguns tipos, né? Vamos ver daqui a pouco. No próximo slide a gente vê e vou antecipar aqui. A gente tem viseira do tipo cristal, do tipo fumê light, do tipo fumê, do tipo metalizada, tá? Então, à noite só pode o tipo cristal. Os demais tipos de viseira que a resolução permite, só podem ser utilizados durante o dia, tá? É proibida a posição de película na viseira, tanto na viseira quanto no óculos de proteção. A minha película é do tipo cristal e eu pretendo transformá-la no tipo fumê. Eu vou colocar uma película. Ou eu pretendo transformá-la no tipo metalizado. Eu vou colocar uma película refletiva. Pior ainda, tá? Não pode instalar uma película no capacete. Você quer uma película do tipo fumê, você deve comprar uma película de acordo com a resolução, uma película, uma viseira, tá? Uma viseira de acordo com o que a resolução prevê. Deve ir lá comprar na loja especializada a viseira que já vem assim de fábrica, de acordo com a resolução. Não pode colocar película na viseira, beleza? Como é que é essa viseira aqui? Olha só. De novo, nós estamos no anexo. Você percebe que a gente está fazendo aqui esse bate-pronto, né? Esse vai e volta no anexo da resolução, tá? Então, sempre que o artigo da resolução, ele se remete à figura do anexo 1, o assunto trata da figura do anexo 1, para facilitar o teu estudo, a gente está trazendo essa figura do anexo 1 para uma melhor visualização, para que você não fique aí nessa confusão, né, de ir na resolução, de ir no anexo da resolução. Então, a gente está trazendo isso de forma facilitada para você, tá? Estamos trazendo tudo que tem no anexo da resolução
para os respectivos artigos da resolução, certo? Vamos lá. Então, anexo A da resolução 940. O que é a viseira, né? A viseira é um dispositivo, né, que é destinado à proteção dos olhos e das mucosas, constituído de plástico, engenharia, com transparência, fabricado nos padrões. Olha aqui os padrões: cristal, fumelite, fumê e metalizada, como eu avisei para vocês. É isso? Bem, as viseiras que não sejam no padrão cristal, ou seja, fumelite, fumê e metalizadas, devem ter aplicação da seguinte orientação na sua superfície, em alto ou baixo relevo, tanto faz, em alto ou baixo relevo, sendo com esse tipo de orientação na superfície, lembrando, as que não têm padrão cristal, ele deve informar que o uso é exclusivo diurno, tá? Que pode estar escrito em inglês, por exemplo, daytime use only, tá? Então, pode vir em português, pode vir em inglês, pode vir em outro idioma, que o uso é somente exclusivo diurno, uso exclusivo diurno, daytime only, se for em inglês, tá certo? Então vai ter um carimbozinho lá, que pode ser em alto relevo, pode ser em baixo relevo, tanto faz, com essa informação aí nas viseiras fumelite, fumê e metalizadas. Artigo 4º, parágrafo 3º. Perceba que eu deixei o parágrafo 3º por último, primeiro por conta da extensão dele, né? E aí a gente conseguiu ajustar melhor aqui nos slides. Depois, porque tem algumas informações importantes, eu queria deixar essas informações juntas aí no parágrafo 3º do artigo 4º, beleza? Vamos lá. Quando o veículo estiver em circulação, a viseira ou óculos de proteção devem estar posicionados de forma a dar proteção total aos olhos. Olha só, informação importante, né? A viseira ou óculos de proteção devem dar proteção total aos olhos. Não precisa proteger completamente o rosto. Tanto que a gente vai ver aqui que é possível, por exemplo, que esse condutor ou esse passageiro esteja utilizando a viseira com uma pequena abertura, protegendo ali a região do olho, mas que pode deixar uma pequena abertura aqui, tá, para a circulação de ar, não tem problema, desde que a região do olho, numa perspectiva horizontal, não vertical, tá? Que essa viseira levantada, ela está protegendo verticalmente, né, do que vem de cima, se ela estiver levantada. Não, ela pode estar baixa, de forma a dar uma proteção do que vem horizontalmente, tá certo? Vamos lá. Quando o veículo estiver imobilizado, na via, independente do motivo, pode ser por conta de semáforo, por exemplo, a viseira pode ser totalmente levantada. Então, o veículo imobilizado, a viseira pode estar totalmente levantada, desde que ela seja imediatamente restabelecida a posição frontal aos olhos quando o veículo for colocado novamente em movimento. Então, o veículo imobilizado na via, por qualquer que seja o motivo, pode o seu condutor ou passageiro levantar a viseira completamente, desde que antes de entrar em movimento, retornar ao movimento, a viseira ela seja novamente, retorne à posição de proteção dos olhos, né, do condutor ou do passageiro, certo? A viseira deve estar abaixada de tal forma que possibilite a proteção total frontal aos olhos, considerando-se um plano horizontal, permitindo-se, no caso de capacetes com queixeira, pequena abertura de forma a garantir a circulação de ar. E você me pergunta, por que só os capacetes com queixeira? Ora, porque os capacetes sem queixeira já têm abertura, já são abertos aqui embaixo, tá?
Então não precisa. O capacete com queixeira, a viseira vem e trava, fica totalmente fechado aqui embaixo, então essa circulação de ar é meio que impossibilitada praticamente, né? O capacete vai ficar bem ajustado, vai ter a parte de espuma aqui da queixeira, então essa circulação de ar vai ser impossibilitada. E no caso de capacete com queixeira, pode ter uma pequena abertura. No capacete sem queixeira, pessoal, a abertura já existe naturalmente, ela já é aberta aqui embaixo, né? Já permite aí, no caso, a circulação de ar, tá bom? Então, é possibilitado aí nos capacetes com queixeira uma pequena abertura de forma a possibilitar a circulação do ar. 3. No caso dos capacetes modulares, além da viseira, conforme o inciso 2, a queixeira deve estar totalmente abaixada e travada. Opa, lembra dos capacetes modulares? Além da viseira naqueles capacetes modulares, além da viseira, a queixeira deve estar totalmente abaixada e travada. Tá? A viseira deve estar de acordo com o inciso 2, ou seja, pode ter uma pequena abertura e tudo mais, mas a queixeira não pode estar levantada. A queixeira deve estar totalmente baixada e travada. Vamos olhar lá de novo? Vamos olhar lá de novo esse capacete modular? Vamos olhar o capacete modular de novo, tá? Tá aqui o capacete modular, ó. É esse aqui o capacete modular, tá? É esse aqui, é a figura 4. A figura 4 é o capacete modular, é esse aqui. É esse aqui o capacete modular, ó. Certo? Então você percebe que ele tem esse movimento aqui assim, ó. Ele faz esse movimento. É articulado, a resolução fala, ó, é articulada. Tá? Nessa articulação para essa utilização, essa queixeira deve estar, esse capacete deve estar dessa forma assim, ó. Deve estar totalmente baixado e travado. Tá? Não pode ser utilizado dessa forma. Não pode ser utilizado dessa forma, só pode ser utilizado dessa primeira forma aí, completamente baixada e travada a queixeira, tá certo? A viseira ela pode ser utilizada conforme, né, a gente viu há pouco, com a pequena abertura sem problema, certo? Beleza pura. 4. No caso dos capacetes modulares escamoteáveis, cuja queixeira pode ser rebatida para trás, aquele que eu mencionei, que faz aquele movimento de 180 graus, né? Consegue ir lá atrás e travar também lá atrás. Nós vamos mostrar de novo a figura dele aqui, tá certo? Deve estar totalmente baixada, né? A queixeira, tá? A queixeira, esta, né? Ele fala esta, está se referindo à queixeira. Deve estar totalmente baixada ou abaixada e travada. Tanto pode ser na posição frontal, quanto pode ser na posição traseira. Ela trava dos dois lados. Além da viseira estar disposta conforme o inciso 2. Então, a viseira deve estar conforme o inciso 2, que a gente viu aqui, e a queixeira pode estar travada tanto na parte da frente quanto na parte de trás, ó. É esse capacetezinho aqui, ó. Que a gente viu aqui, ó. É esse capacetezinho aqui. Esse último capacete dessa figura. É o último capacete dessa figura. É esse aqui, tá? Eu vou escrever de novo sobre ele para a gente fixar. É esse capacete, ó. Perceba que nessa situação aqui, ele está completamente baixado para frente, tá? Essa aqui é a parte da queixeira, né? A queixeira é essa aqui, ó. Está totalmente baixada para frente. E nessa segunda situação aqui, segunda figura do capacete, a viseira, ou a queixeira, melhor dizendo, que é essa aqui, ó. A queixeira é essa aqui, ela está completamente para trás. Está travada para trás. Ela está aqui, ó. Fez esse movimento aqui. E nesse caso, no primeiro, ela está com esse movimento aqui, tá? De trás para frente, está travada para frente.
Nas duas situações, essa queixeira pode ser utilizada sem problema, desde que a viseira fique dessa forma aqui, ó. Tá vendo que a viseira tá devidamente no seu lugar nessa figura, tá? A viseira tá no lugar certinho, no caso da queixeira para trás, por exemplo. Beleza? O que importa aí é a viseira estar baixada e a queixeira pode estar em qualquer uma das posições, tá? Em qualquer uma das posições. Bom? É isso, pessoal. A teoria da resolução 940 é essa, tranquila, muitas informações importantes. É uma resolução que eu acho que era bastante possível, tem uma boa probabilidade de ser cobrado, faz parte do dia a dia dos agentes de trânsito, tá? Do nosso dia a dia, né? Essa resolução 940, essa fiscalização de capacete, do uso correto do capacete. Então, eu acredito, eu a reputo como uma das mais importantes desse edital, tá bom? Vamos fazer algumas questões sobre ela agora? Vamos lá? Vamos lá. A respeito da resolução 940 de 2022, marque o item verdadeiro. É obrigatório para circular nas vias públicas o uso de capacete motociclístico, certificado pelo Inmetro, ok, somente pelo condutor de motocicleta. Pessoal, claro que não, né? Condutor e passageiro. Condutor e passageiro, tá? É óbvio, isso é elementar. Fica proibido o uso de óculos de sol, óculos corretivos ou óculos de segurança do trabalho, EPI, de forma singular em substituição aos óculos de proteção. Está correto esse item, né? Está correto o item. Tá? É proibido o uso de óculos de sol, corretivo, né? É o óculos de grau ou EPI, de forma singular. A gente já viu isso na resolução. Vamos ver os outros itens. Caso o veículo estiver ou esteja, né, em circulação, a viseira deverá estar posicionada de forma a dar proteção total ao rosto do usuário, não, aos olhos do usuário. É permitida a posição de película na viseira do capacete e nos óculos de proteção. A gente já viu também que é proibida a posição de película na viseira do capacete e nos óculos de proteção. Portanto, nessa primeira questão aí, a gente tem aí letra B, gabarito. Então, tem a letra E aqui, né? Coloquei um item a mais para a gente conseguir abranger mais itens da resolução. Vamos lá. Letra E. No caso dos capacetes modulares escamoteáveis, olha aí, os escamoteáveis, né? É aquele que faz 180 graus ali, cuja queixeira pode ser rebatida para trás, esta deve estar totalmente baixada e travada somente na posição frontal. Não, pessoal, na frontal e na traseira também. Na traseira também, tá? Então, está errado aí o item E também. Segunda, sobre a resolução 940, marque o item incorreto. Para a fiscalização do cumprimento desta resolução, as autoridades de trânsito ou seus agentes devem observar, tá? Aquela história lá, é direcionado para você, aquele artigo, né? Se o capacete motociclístico é utilizado e certificado pelo Inmetro, tá certo. Lembrando que a gente quer o item incorreto. Muito cuidado, muita atenção nesses cabeçalhos de questão, né, pessoal? Para você não se confundir entre o correto e o incorreto, tá? Muita atenção. Se o capacete motociclístico está devidamente afixado à cabeça, positivo. Lembrando que é pelo conjunto formado por cinta jugular mais engate, tá? Cinta mais engate. Lembrando também que pode ser aquele duplo D, né, ou engate rápido e tudo mais, né? C. A posição de dispositivo retrorefletivo de segurança nas partes laterais e na traseira do capacete. Ok, dispositivo retrorefletivo nas laterais e na traseira. Correto, tá? Tudo correto até agora. Existência de selo de certificação
de conformidade ou da conformidade do Inmetro ou etiqueta interna com a logomarca Inmetro, não podendo esta ser afixada no sistema de retenção? Não, pessoal, pode ser afixada no sistema de retenção. Podendo, né? Então, segunda questão, letra D até agora. Vamos ver o item E. Estado geral do capacete, buscando avarias ou danos que identifiquem a sua inadequação para o uso. Correto também, né? Corretíssimo, ver se não tem nenhuma rachadura, né? Nada que comprometa aí a segurança do capacete. Não adianta nada a gente ter um capacete e a gente fica na cara, tá claro que ele não tem proteção nenhuma, né? 3. Quando a motocicleta estiver em circulação, a viseira ou óculos de proteção deverão estar posicionados de forma a dar proteção total aos olhos, observado o seguinte critério, ou os seguintes critérios, exceto quando o veículo estiver, então exceto aí, né, que é o errado. Quando o veículo estiver imobilizado na via, independentemente do motivo, a viseira não poderá, olha aqui, ser totalmente levantada, podendo somente deixar uma pequena abertura para a circulação de ar. Errado, né? Se ele está imobilizado da via, ela pode ser completamente levantada. A pequena abertura para a circulação de ar, ela pode ser até inclusive com o veículo em movimento, né? Então a gente tem um item incorreto. Vamos ver os demais aqui, tá certo? A gente passar pelo conteúdo todo. A viseira deverá estar abaixada de tal forma que possibilite a proteção total frontal aos olhos, considerando-se um plano horizontal, permitindo-se, no caso dos capacetes com queixeira, pequena abertura de forma a garantir a circulação de ar. Ok. Correto. No caso dos capacetes modulares, além da viseira, a queixeira deverá estar totalmente abaixada e travada, tá certo? A gente está falando do modular. O modular é aquele que só trava a viseira para frente, né? Ele levanta um pouco ali, vamos colocar aí que seja em 90 graus, né? A queixeira, mas ela deve estar totalmente baixada e travada. Nos modulares escamoteáveis aqui, vem lá atrás e prende lá atrás e também prende na frente. Das duas formas pode ser utilizada, tá certo? Tá correto aqui o item C. D. No período noturno é obrigatório o uso de viseira padrão cristal. Perfeito. Lembrando que a gente tem os outros padrões, que são fumê, fumê light e metalizados, que só podem ser utilizados durante o dia e deve ter aquele aviso, né, de uso diurno, né? De somente uso diurno, ou se for em outra língua também é possível, tá bom? Então tá correto aí o item D de dado. Item E, para a gente finalizar a resolução 940, fica proibido o uso de óculos de sol, óculos corretivos ou óculos de segurança do trabalho, EPI, de forma singular, em substituição aos óculos de proteção. Tá correto. Realmente é proibido o uso singular de óculos de sol, de óculos corretivos ou de EPI, né? De segurança do trabalho. Beleza? É isso. Resolução 940, resolução bastante importante. Estuda ela, rever, se for possível, tá? Para que você chegar lá com ela afiadíssima. Tudo sobre ela a gente viu aqui nesses 30 e poucos minutos, 40 minutos de aula. Beleza? É isso aí. Grande abraço. A gente vem já daqui a pouco com mais resolução para você. Valeu, galera. Abraço. Tchau.